de São Paulo e Juventude pela Copa do Brasil. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito de atmosfera de trabalho. Ontem, teve uma conversa da torcida organizada, a qual você não participou, com o seu grupo, e hoje o estádio naquele clima tenso, com vaias antes do jogo, vaias após a partida. Queria que você falasse um pouco como é que você vem reagindo e sentindo a esse momento de maior pressão da torcida em vários aspectos que estão em você, mas também no Rui Costa, que é o diretor de futebol. É importante a gente diferenciar, o ambiente interno, das pressões externas, O ambiente interno é um ambiente muito saudável, que a gente preserva ali o nosso momento de trabalho e todo mundo está muito envolvido para que as coisas deem certo. Obviamente que o contexto externo, todas as questões de pressão diante do treinador acabam, de uma certa forma, impactando os atletas, no jogo contra a Sul-Americana, além das orientações técnico-táticas, eu pedi que os jogadores ficassem mais calmos, porque estávamos ansiosos pelo ambiente externo criado não para os jogadores, mas em oposição ao treinador. Isso é ruim para o trabalho, é ruim para o São Paulo. Mas são 33 anos nesse lugar. Já houve momentos que em outras vezes também fui pressionado, em alguns momentos passou-se esse gap das pressões e outros não. Eu sigo forte, confiando no trabalho, acreditando completamente na reversão desse cenário. Roger, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Na nossa conversa, na última vez lá no CT, falou resiliência, falou de que encara esse desafio, mas eu queria saber, para você, está valendo a pena ainda essa equação, de sair vaiado de campo? Pode ser que tenha um momento que você mesmo não aguente mais esse clima hostil, dentro de casa, inclusive? Sempre a gente se questiona, obviamente, mas o que eu daria como exemplo para minhas duas filhas, nesse momento de maior dificuldade, digamos assim, ou de pressão externa, que em alguns momentos me parece um pouco injusto, eu desistisse. Não vou desistir. Sigo trabalhando firme e forte até quando o presidente, o Rui, entenderem que seja positivo. Como eu frisei na resposta para o teu colega anterior, claro, é evidente que esse ambiente externo, de pressão ao treinador, acaba por contaminar principalmente o jogo, Faz com que os jogadores fiquem mais ansiosos, mas não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, Foi todos os jogadores ao final do jogo, vieram para me dar um abraço e pedir que eu seguisse firme, porque nós vamos colher coisas boas aqui. Agora, até quando, esse cargo não é meu, eu estou treinador de São Paulo, e até quando entenderem que seja necessário e possível. E eu sinto nesse momento que tanto o presidente, quanto o Rui, quanto o Rafinha confiam muito no destino do trabalho. Roger, tudo bem? Ô Roger, sobre o jogo agora um pouquinho, o São Paulo fez 1-0 e teve muitas oportunidades, até um pênalti perdido. Poderia, para muito torcedor, até ter matado o jogo, ou praticamente, aqui no Morumbis, e agora leva um resultado bem apertado para Caxias do Sul. Agora, em relação às suas modificações, no segundo tempo tem uma expulsão muito rápida do Diogo Barbosa, e você demora mais ou menos uns 20 e poucos minutos para fazer a primeira... Foi tudo isso? Então, pelo que eu vi aqui, foi com 5 minutos de segundo tempo que o Diogo Barbosa é expulso e 71, que entra, que você faz a sua primeira modificação. Então, dá 21 minutos, mais ou menos. Tá. E para muito torcedor demorou um pouco para essa mudança acontecer. E um outro momento que a torcida se manifesta é quando você tira o Luciano, que estava muito bem no jogo. O Luciano, ele pediu para sair ou a mudança do Luciano teve alguma questão tática ali? Vamos lá. Com relação à mudança, ali, logo em seguida, não tão em seguida da expulsão,
foi porque nós estávamos em cima do adversário. Não naquele momento, né, o adversário ia se fechar mais, né, mas a gente continua criando. Né, a gente continua colocando bola na trave, continua finalizando. Né, então, deixei um pouquinho para depois, para trazer o Cauli como um segundo homem de meio campo, né, e botar o Luca aberto, né, para a gente ter 2 pontas. Né, então, talvez possa ter demorado um pouco. Né, pudesse ser aqui 5 minutos antes. Né, pode ser. Agora, com relação ao Luciano, nós temos um planejamento para o Luciano, que já vinha de sobrecarga na panturrilha e que tomou uma pancada muito forte no joelho, né, fazendo a gestão desses momentos dele em campo. Né, ele ficou em campo até os 35 do segundo tempo. Né, ainda essa semana eu pessoalmente elogiei o Luciano porque ele está cumprindo também uma função diferente comigo, mais desgastante. Ele se desgasta mais no jogo. Né, então, foi por essa questão, mas também, né, pensando que a bola estava começando a passar bastante tempo ali na frente da defesa, né, entre goleiro e zagueiro, né, e a gente colocar mais um jogador ali, finalizador como o André. Né, então, são as 2 questões. Né, com relação à mudança, talvez pudesse ser um pouco mais cedo, sim, né, mas com relação à saída do Luciano, tem toda a questão envolvida que eu comentei agora. Roger, boa noite. Desde 2018, basicamente, eu estou no dia a dia do São Paulo, então eu já cobri alguns técnicos e não lembro de ter visto no anúncio de um técnico na hora da escalação tamanha vaia. Quando você sobe, foi a mesma coisa. Quando você desce, após o jogo ter vencido, a mesma coisa. Você até comenta alguma coisa, não sei se sobre isso, sobre o jogo, com um dos seus auxiliares. Queria também, se você pudesse falar o que você comentou. Mas o que o torcedor que está insatisfeito com o desempenho, resultados em geral, não sei, o que o torcedor não está vendo que o São Paulo está fazendo dentro de campo e que está tendo essa reação? Essa resposta eu não consigo te dar, né? Eu gostaria de ouvir, né, do torcedor, por que essa manifestação com tanto peso, né? E ela não veio agora em função dos resultados ou não boas atuações, né? Ela foi anterior à minha chegada, né? E ela só aumentou nesses 40 dias que eu estou aqui, né? Hoje é um dia que, embora vencendo, poderíamos ter vencido de muito mais, porque criamos muito, né? Não foi um jogo que a gente não criou, né? Que a gente sai decepcionado de campo pelo placar mínimo, mas pela frustração de não ter feito, né, mais gols, né, e ter definido uma classificação, né, com um pouco mais de tranquilidade, né, levando para o segundo jogo. Né, mas hoje é um jogo que, sinceramente, o sentimento que eu tenho é de muita tristeza. Né? Eu gostaria de compreender, né, porque eu tenho certeza que eu estou sendo julgado mais do que pelos resultados, né? O momento, o contexto do clube também está entrando nessa conta. Daí fica pesado, como eu respondi anteriormente. Gera insegurança no jogador, né? Gera intranquilidade, né? E isso tudo atrapalha o rendimento. Né? Mas, de novo, eu tenho confiança na reversão. Né? Como você disse, você está cobrindo há muito tempo e nunca tinha visto isso. Eu, sinceramente, também eu nunca vi. Né? Mas como eu acredito na força do trabalho, né, que a gente realiza todo dia, né, eu penso que em um momento isso vai passar. Professor, você acabou de responder, o Chacon tirou a pergunta da minha boca. Tem outra de reserva? Nessa questão aí, o porquê dessa crítica, ao meu ver, aqui eu não estou para passar pano aqui na coletiva, mas me parece muito exagerada. Você chegou crucificado ao São Paulo. Eu não sei se a idade também traz uma nova consciência. Eu estou com 53 e estou enxergando as coisas diferentes. Já fui fanático, futebol está na minha vida desde pequenininho. Já xinguei o Tele Santana, hoje completamos 20 anos da morte do Tele. Já xinguei o Tele de burro. Você falou naquela conversa no ingresso, né? No ingresso, quando ele chega no São Paulo, se não me engano, uma sequência de 5 ou 6 derrotas diretas. Era tido como pé frio na época. Eu mesmo coloquei no meu ingresso lá, fora Tele. Me arrependo até hoje, eu tenho o ingresso guardado. Eu não consigo entender esse motivo. Você acha que é uma coisa que vai além do futebol?
Porque hoje, por exemplo, vamos pegar o jogo de hoje. Você escalou bem o time, funcionou, o time jogou bem no primeiro tempo, o tal do quarteto ofensivo, para mim, foi muito bem. Só que você não chuta mais, você não bate mais pênalti, a tua canhotinha é mais só para você andar, né, cara? E aí tudo recai sobre você, você já falou disso, mas você consegue tentar achar um motivo para tanta ira? Como eu frisei anteriormente, eu acho que o contexto, né, do clube, o momento do clube impacta nisso tudo, né? A forma da minha chegada também impacta nisso tudo. E né, os resultados, né, eu acho que eles são bons, mas talvez as atuações possam melhorar, sem dúvida. Né, a gente vou procurando formações e fazendo ajustes nesses 40 dias para encontrar esse equilíbrio. Né? Mas como eu te comentei na resposta anterior, essa pergunta eu não consigo alcançar na plenitude. Né? Mas eu, né, tenho plena convicção de que isso possa se reverter, esse cenário. Boa noite, Roger. Carlos Santana, no Bate-Fundo Esportivo. Primeiramente, parabéns pela vitória. Você falou sobre a pressão dos jogadores, né, que, dependendo da pressão que vem da torcida, de fora, eles jogam meio abalados e tal. Mas eu quero saber de você, internamente, se você se sente prestigiado ou, em caso de derrota, você acha que você está na corda bamba, que, por exemplo, se perde hoje, já cairia, etc. e tal. Como é que você se sente agora? Ainda ontem a gente fez reunião de departamento de planejamento para os próximos eventos. Isso, para mim, é a maior demonstração de confiança no trabalho. Boa noite, Roger, Isabela, Band Esportes. Eu sei que o calendário é longo, tem Copa Sul-Americana, Brasileirão, mas o jogo de volta está aí. E é lá no Sul, lugar que você conhece bem. Te satisfez 1-0, te preocupa, te tranquiliza? Como é essa vantagem mínima no placar? Não, como eu frisei anteriormente, foi um jogo que a gente trabalhou e construiu o suficiente para ter um placar maior. Né? A trave salvou 2 vezes, né? O goleiro pelo menos outras 3 vezes. Né? O final ainda, infelizmente... É um pênalti que a gente perdeu. Né? Então, claro que o placar é mínimo, mas é de vitória, que poderia ser maior. Né? E, para mim, hoje a frustração é outra. E a tristeza, hoje, para mim, ela é maior que os resultados e que a partida. Roger, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. A gente acompanhando os últimos jogos, a gente percebe que você tem oportunizado mais para alguns garotos oriundos da base. E hoje no banco de reservas a gente viu o Nicolas, né, o lateral esquerdo. Queria saber qual que é a sua avaliação dele no dia a dia e se você acha que ele pode vir a ter mais chances com você ali na lateral esquerda, nessa concorrência com o Enzo e com o Endo. Obrigado. O Nicolas é um lateral equilibrado, né, que defende bem e tem um ataque de linha de fundo com força. Eu acho que do ponto de vista da maturidade física, eu acho que ele já alcançou ali para poder aguentar esse jogo, né, um jogo profissional. Mentalmente, emocionalmente, vejo ele muito concentrado nos treinos. Né, é um jogador que além de dedicado, também treina muito concentrado. Isso faz toda a diferença no rendimento. Percebo que, por vezes, que ele sai do treino e vai descansar, vai se alimentar bem, vai dormir bem, para no outro dia evoluir novamente. Então, tem alguns jogadores que acabam estando, nesse momento, um degrau à frente, assim, mas a concorrência é grande. Né? Vai ter oportunidade, sim, do Nicolas, em algum momento, poder nos ajudar. Assim como hoje... Né, o Bob entrou, né, já tinha entrado no Uruguai, entrou um pouquinho. Né, o Luca tem entrado mais vezes, o TT. A gente vai dando as experiências para os jogadores, até mesmo dentro desse contexto de pressão. Né, faz parte do processo de amadurecimento. Roger, Éder do GE. Rapidamente, 2 em 1, eu queria que você explicasse a saída do Sabino do time, a entrada do Tolói, essa opção hoje, e ainda sobre resiliência. A gente falou no CT outro dia sobre resiliência, mas... Como é chegar num clube onde você vê que, desde o começo, como você já citou, que milhões não queriam você no clube, como que você trata isso mentalmente? Assim, até quando, falando de saúde, até quando é saudável ficar no clube usando a sua resiliência e trabalhando a sua resiliência? E como você trata essa tristeza? Você vai sair daqui triste, apesar da vitória. Como que você vai tratar essa tristeza?
Com relação ao Sabino, né? O Sabino ficou ausente um período, né? E no jogo contra o Vasco percebi que o Sabino precisaria um pouco mais de ritmo, né? E como o Tolói estava mais jogado nesse sentido, né? A opção foi pelo Tolói nesse momento, né? Com relação à saúde emocional, né? Eu tenho dividido, né, com a minha esposa e com as minhas filhas, né, que esse momento ele é muito mais do que futebol. Está sendo uma experiência de vida maravilhosa, né, para aprender a lidar com esses momentos, né, e como é que se preserva a saúde, né, dormindo bem, né, se alimentando bem, tendo pessoas que ao teu lado que te passam confiança e estando no ambiente de trabalho interno, como eu falei na primeira resposta sobre o trabalho, maravilhoso, maravilhoso, né? Então, se tem algo que nesse momento me motiva, né, é o carinho que eu recebo internamente dentro do CT diariamente, que me faz chegar 3 horas antes do treinamento para organizar minhas atividades, para rever os nossos jogos, para montar a estratégia do jogo, para dar o melhor treino para os atletas, né? Porque às vezes na batalha o comandante ele veste vermelho, né? Para ninguém ver que ele está ferido. Seguimos. Roger, boa noite, Isabela Janela do Lance. Eu queria voltar o assunto um pouquinho para o futebol. Quando você olha as estatísticas desse jogo, foram 19 finalizações, 32 cruzamentos, mas o São Paulo sai com a vantagem mínima para decidir a partida. O que você acha que está faltando para conseguir converter, de fato, essas chances e o São Paulo conseguir sair com mais gols, que isso tem sido um roteiro um pouco frequente, se você olha até para os últimos jogos? Olha, se as duas bolas na trave, se a trave fosse um pouquinho mais alta, acho que elas entravam, né? O pênalti defendido, né, pelo goleiro, se talvez ele não tivesse adivinhado o canto, né, a bola teria entrado, né? A gente produziu muito, né? Como eu disse, o resultado podia ser muito diferente, né? Agora a gente ter conseguido converter isso, né, pode estar ligado ao fato, né, que eu falei que toda a pressão direcionada ao treinador deixa também os atletas mais estáveis em campo. Quem perde é o São Paulo, sempre. Encerramos então com o técnico Roger Machado. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. E também uma taça de vinho, né, para dar uma relaxada que chega em casa.